o pastor Paulo disse, pastorei uma comunidade lá no Rio de Janeiro, uma comunidade relevante. O nome justamente é para a gente sempre lembrar da importância que a igreja tem que ter na cidade e, de fato, ser relevante. É o nosso desafio diário mapear a cidade que nós estamos inseridos, ver as questões que nós podemos estar engajados como igreja, sendo luz no meio das trevas. E Jesus ele vai dizer que nós somos a luz do mundo. E ele faz um comparativo dizendo que essa cidade é uma cidade luzeira, que todo mundo que passaria iria ver essa cidade, que é a igreja, que está inserida no mundo. E como é que a igreja vai se destacar no mundo? É fazendo, encarnando aquilo que Cristo nos deixou explícito. E vai ser impossível o mundo não perceber o engajamento da igreja naquela localidade. Se é uma cidade edificada nos montes, e é uma cidade luzeira, porque somos luz do mundo, o mundo irá notar as nossas ações, as nossas práticas e o nosso amor. Qual é o destaque da igreja no meio desse mundo? É o amor, tudo se resume no amor. O amor ele cobra, o amor ele é exigente, o amor ele é sacrificial. Tanto que Jesus ele vai resumir todos os mandamentos e vai dar um novo mandamento para os seus discípulos e vai dizer que um novo mandamento eu vos dou, que vocês amem uns aos outros assim como eu vos amei. A ordenança anterior era ame o seu próximo como a si mesmo, já é algo muito difícil, né? Eu amar o meu irmão como eu me amo, a nossa visão egoísta vai fazer eu querer me amar antes de amar o outro. Então Jesus ele já dificulta dizendo amar o seu próximo como a você mesmo. Agora ele piora tudo. Ele diz o parâmetro agora de amor não é mais o amor que você tem por você. O amor que você vai dispensar ao seu irmão é como o amor que eu dispensei por vocês. É um amor sacrificial. Então agora quando eu olho para o meu irmão, eu sinto as dores dele como sendo as minhas dores, que esse de fato é o verdadeiro sentido da santidade. Quando eu começo a ver aquilo que machuca o meu irmão, começa a doer também em mim. Quando eu pego a causa do meu irmão, aquela causa também passa a ser minha. Então no reino dos céus não tem mais nada próprio, não tem mais nada meu, tudo é nosso. O pão ele é nosso, o Pai ele é nosso também. Então se eu oro que o Pai é meu e que o pão é meu, eu não entendi nada daquilo que Cristo veio nos ensinar e veio nos fazer encarnar. Porque quando nós encarnamos a palavra, que aquilo que Jesus disse é espírito e também é vida. Então quando eu encarno em mim aquilo que Cristo me ordenou, eu começo a ser mais gente, eu começo, como diz os cariocas, começo a ser sangue bom, eu começo a ser mais amigo, eu começo a ser mais cordial, eu começo a ser mais respeitoso, eu passo respeito para o meu próximo. Então tudo está resumido nisso. Eu costumo sempre dizer que quanto mais próximo de Jesus eu chego, mais ser humano eu começo a me sentir, começo a ser cada vez mais humano, porque a religião ela faz o caminho totalmente oposto. Parece que quanto mais próximo, mais você se sacrifica, mais penitências você cumpre, mais alto você está. Jesus vem ensinar o diferente. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais no chão da vida você está. Mais você se suja os pés no chão da vida, suja as mãos no chão da vida, começa a curar a ferida do irmão, começa a curar as dores do irmão através do gesto de afeto, através do aconselhamento, através da palavra amiga, através dos conselhos, através do ensinamento do Evangelho de Cristo.
Então eu estou até emocionado de estar aqui, que eu queria muito conhecer essa casa, que eu tenho acompanhado de longe pela internet, e isso resume aquilo que eu quero viver, que ainda estou muito longe, de fato, de conseguir viver. É a mesa da comunhão, a verdadeira ceia. Eu acho que só assim a ceia se torna santa, quando a fartura da mesa começa a alcançar os necessitados. Então a ceia se torna, de fato, santa. Então, esse trabalho é um trabalho modelo que a gente acompanha lá do Rio de Janeiro, que a gente tem muita vontade de participar, de estar junto, de fazer algo similar. E o Evangelho é isso. Talvez quando nós começarmos a construir menos catedrais e mais casas de acolhimento, nós estaremos próximos daquilo que Jesus nos ensinou. Talvez quando nós começarmos a levantar menos a mão para o alto de maneira litúrgica, para adorar e estender mais a mão para o nosso próximo, aí talvez de fato, com certeza de fato, estaremos adorando a Deus. Então era isso que eu queria falar, isso que estava no meu coração. E mais uma vez externar a minha alegria, a minha gratidão pela vida do Senhor, Pastor Paulo. Dizer que o Senhor tem sido exemplo para nós lá, para nós amarmos a cada vez mais o nosso próximo. Tá bom? Muito obrigado. E você vai no prostíbulo hoje à tarde lá? Vamos sim. Vamos sim. Você é solteiro, tá tudo Esse certo. Pião é doido. Não entendi essa piada, Corta essa parte. Cara do Felipe. Bom dia, vamos tomar café. Ai, cara. Não, mas aqui a gente erra, a gente peca. Sim. A gente faz um monte de coisa errada. Sim. Né? Onde tem muita gente, tem Com muito certeza, erro, né? Com certeza. Quem tá longe acha que é mil maravilha. Mas todo dia eu tenho vontade de matar um, todo dia eu tenho vontade de ressuscitar o outro. Eu fiquei com vontade de matar o Fel já. Então, agora, Você. viu? Tá vendo? É assim, velho. É da hora. É da hora. Mas você não vai falar nada? Fala aí uma palavra, ainda tem 15 minutos. Quer falar alguma coisa? Quer falar, Lu? Bom, eu vou me apresentar, acho que ele já falou alguma coisa que corresponde a nós dois. Nós pastoreamos uma igreja chamada Igreja Relevante, a Relevante como comunidade na localidade lá de Caxias e a nossa em Queimados. Apesar de ter os mesmos nomes, elas surgem em momentos distintos e essa proximidade está acontecendo recentemente. Gilberto falou comigo que estaria vindo para cá, para São Paulo, e que a pretensão era passar por aqui, e eu dei uma de louco, aproveitando a oportunidade, e falei, bom, se para onde você está indo é onde eu também quero ir, então eu vou te acompanhar. Ele falou, então vamos embora, a gente vai na fé e na coragem. Falei, tamo junto. Falei para minha esposa, amor, olha só, eu vou sair com o Gilberto para São Paulo, nós vamos lá visitar o trabalho lá da Missão Sal, do pessoal lá do Pastor Paulo, tá bom? E como minha esposa é gente boa, liberou a gente para vir para cá. Mas eu quero coadunar com a palavra do Gilberto, nessa prática da igreja, né? A igreja trabalha em dois campos que quase não se unem. Há uma certa discrepância, que é a ortodoxia e a ortopraxia da igreja. E a ortodoxia está vinculada aos dogmas, às doutrinas, aos princípios, e a ortopraxia é a encarnação desses princípios, desses dogmas. Eu gosto muito de uma frase de John Stott, que ele diz que a nossa fé, a fé que recebemos como dom gratuito de Deus, justifica diante de Deus e as obras diante dos homens. De modo que as obras não são o combustível da nossa salvação, mas o resultado dela. E que a evidência de que somos salvos está vinculada a esta encarnação da graça de Deus
por meios práticos na vida. E eu acredito piamente nisso, acredito de forma contundente nisso. A gente olha para Efésios capítulo 2 e Paulo traça um panorama soteriológico ali muito básico, mostrando o caminho da salvação, fala do homem caído, do homem pecador, da ira de Deus, enfim. Chega no versículo 8, fala pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Versículo 9, não vem das obras para que ninguém se glorie, mas no versículo 10 ele fala que fomos preparados para toda boa obra em Cristo Jesus, de modo que as obras que antes eram cridas como caminho para a salvação, elas se tornam o reflexo desta salvação. Então, a forma mais exemplar da igreja mostrar para o mundo esta salvação é encarnando essa graça, é demonstrando essa graça com gestos simples, atitudes simples, que vão apontar para a salvação de Deus. Então, eu não consigo crer ou pensar em igreja que não vá desembocar nisto, que não vai amar o próximo, que não vai ter o próximo como sua agenda principal, que não vai ter a sociedade como a sua programação principal. Eu não consigo crer em uma igreja salva que fique em um encaixotamento ortodoxo, dogmático, e não faça esses dogmas transpassarem a realidade simplesmente intelectual, de pensamentos, para a vida. Eu acho que, e não só acho, creio que a igreja precisa estar engajada nisso. E para que ela esteja engajada nisso, ela precisa fazer aquilo que Karl Barth disse numa de suas frases. Ela precisa andar com a Bíblia numa mão e com o jornal na outra. Porque a Bíblia vai trazer para eles os princípios e o jornal a realidade. Como que eu aplico esses princípios dentro da minha realidade se eu não estou disposto a entendê-la, compreendê-la, ler o que está se passando na minha volta? Então nós precisamos estar refletindo sobre isso. Eu gosto muito de um outro camarada que é o Kuyper. Ele é protagonista do neocalvinismo, vamos dizer assim, século 20 para o 21, e ele faz uma releitura do calvinismo, da fé reformada, e uma das suas aplicações está justamente ligada aí, né? Como adequar as doutrinas à realidade contemporânea. Eu não posso ficar preso ao século XVI, preso ao passado e não compreender a minha realidade. Eu ainda estava falando isso com o Gilberto vindo para cá. Princípios que eu tenho como irrevogáveis, igual o John Stott diz, mas que eu preciso tê-los aplicados à minha realidade. E a igreja precisa ler. A igreja precisa fazer o que o Felipe estava falando aqui com a gente, compreender a necessidade local, quais são as demandas locais. E eu falava com o Felipe que na nossa cidade não tem uma demanda muito grande de pessoas moradores em condição de rua e nem de prostituição. Não é uma realidade lá, mas há uma pobreza muito grande e agora há o tráfico. E a igreja precisa ler isso e entender que ela tem que estar engajada nessa situação, porque a igreja consegue entrar em lugares que o Estado não consegue. Isso é uma verdade. O pentecostalismo nasce assim em solo brasileiro, né? Com o segundo movimento pentecostal do Brasil, que é da Assembleia de Deus, nas periferias, integrando pessoas junto com acho que é o protagonismo do laicato no Brasil, é a Igreja Assembleia de Deus, porque ela vai lá dentro, pega gente que não entende, que é leiga, que nada, reintegra a sociedade. Isso está na nossa história, isso está no nosso sangue, isso precisa ser ressuscitado nas nossas igrejas. E se isso acontecer, nós vamos mudar o cenário político, nós vamos mudar o cenário social, nós vamos mudar o cenário cultural, não para estarmos na crista da onda, mas para sermos ali em Cristo fundamento, mostrando qual é a estrutura e fazendo a sociedade ser uma sociedade melhor. Eu estou totalmente de acordo com o que foi falado pelo Gilberto, e eu vim aqui hoje junto com ele para aprender, para ver de perto, para olhar para vocês e ter mais esperança de que podemos fazer, talvez não com muito, mas com pouco, mas que dá para fazer alguma coisa. É isso, obrigado por estar aqui com vocês. Isso.
isso. Alguém quer falar alguma coisa? Quer perguntar alguma coisa? Eu quero perguntar. Vocês entenderam tudo o que ele falou? Eu não entendi nada. Sei que é lá soteriológico. O que significa? Então, coaduna, o que é essa palavra, mano? Fala aí. Profecia, não sei o que. Não, coaduna, o que é? Então, tem que perguntar. É, tem ensinando as palavras. Tem que perguntar, pô. É que ele pensa igual, né? Então aí tem uma outra palavra aí que ele disse que você não entendeu. Qual é? A ortodoxia, eu sei que são assim, os protestantes, mas São os dogmas, as doutrinas. E o oposto que você falou mesmo? São as práticas. Ah, tá. Quem? Não tem nada a ver com o pé, com o ortopedista, não tem nada a ver com essa palavra aí, né? Ortodoxia significa opinião correta. E ortopraxia significa a prática correta. É isso que ele quis dizer, né? Então, existe ortodoxia? Não. Para mim, não existe. Porque não existe opinião correta dentro das pessoas. As pessoas vão se enganar, né? Então, todo o pensamento teológico tem alguma coisa errada. E é lógico que todo momento existe uma opinião quase correta, né? A opinião correta é de Deus, mas a gente sempre vai falhar quando a gente interpretar de alguma forma, né? A ortopraxia também tem os seus enganos, a sua talvez morar com pessoas seja um engano também, né? Que a gente está criando, mas para nós isso aqui é uma verdade. Quando se torna uma verdade para nós, se torna uma ortopraxia ou uma ortodoxia, porque se tornou verdade para mim, né? Então, que nem as pessoas falam, não, eu sou protestante ortodoxo. Tem gente que não sabe nem o que está falando, mas ele fala porque ele já aprendeu a repetir tanto, que é bonito, né? Mas falar, não, existe um pensamento correto. Não, entre os homens não tem pensamento correto. A gente pode se enganar, mas o que a gente pode fazer é respeitar. Que nem eu creio em algumas coisas e que eu acho que isso é correto. É aquilo que passo, né? Que eu acho que é correto. Mas tem outros pensamentos que as pessoas dizem, não, o macarrão está equivocado, né? O macarrão é louco, o macarrão... Então, ele está falando, ele não é muito certo da cabeça. Então, não tem ortodoxia para um cara que é louco da cabeça. Entendeu? Né? Ele vive diferente. Então, isso é ortodoxia e ortodopraxia, né? Que vem de uma palavra orto, que significa certo, correto, direito, né? Tá bom? É que pastor, ele tem o costume de falar as coisas que ninguém entende, mano. Esse é um problema nosso, a gente fala de coisa que ninguém entende, aí a gente fica... Oh! É mistério. Aí que é assim mesmo. É um mistério. É a palavra pastoral, assim. É que ele não tá falando pra corintiano, né? Tem esse detalhe aí, é verdade. Não, é só para corintiano. Eu tô explicando para corintiano, porque os outros entendem. Né? Eu não sou corintiano. Isso entende. Mas também não entendeu nada. Então, soteriologia, que ele disse também, o soterológico é uma questão doutrinária que vem da salvação, que é soter, vem da salvação. Então é todo o pensamento que fala sobre a salvação. É isso. Que não tem nada a ver, né, a salvação com a nossa prática, mas a salvação nos leva a ter uma prática. É isso que ele falou. Ele falou, não é a prática que vai levar à salvação, é a salvação que vai levar a gente a ter uma prática de estar perto do outro, de viver com o outro, de dividir a vida com o outro, de sofrer com o outro e tal. Entendeu? Deu para entender? Não, fala aí alguma coisa. É a prática de ter uma boa ação com o próximo, né? De viver na vida do próximo. Então, mas quem é salvo faz, é isso que ele quis dizer. Não é aquele que faz é salvo, né? A gente não faz para Deus salvar a gente. Só faz porque a salvação porque a salvação alcançou a gente, né? Tá bom, gente? Eu tenho uma pergunta pro Bruno.
Olha lá. O Bruno, ele falou assim, né? Não, só pra... assim, você falou, né? Tipo, a gente precisa retomar aquilo que a igreja fez no passado, né? Repaginar. Isso, repaginar. Né? No caso aí, você citou a Assembleia de Deus, que eu concordo. Né? Sim. E aí você falou outra coisa, né? Que a gente fazendo isso, a gente vai mudar o cenário, vários cenários, entre eles o político. Né? Só que... Mas aí a gente pega o cenário político, a bancada evangélica aí, a maioria deve ser da Assembleia. Sim, né? por isso. Aí você tem o Malacheia, você tem o Feliciano, que estão na política, mas também são da igreja. Então assim, onde se perdeu isso e como mudar, sei lá. Porque eu acho que não muda, cara, assim, cenário político, acho que tipo, é a igreja contra essa potestade, parece, assim. É o próprio demônio, sabe? Falta de conhecimento histórico, inclusive da história da própria denominação. Reforma protestante do século XVI foi protagonismo da laicidade, Estado laico. Até então era a igreja romana católica romana que vamos dizer assim, de forma simples, dava as ordens. E história do Brasil. O Brasil era católico. O protestantismo brigou pela laicidade do Estado, ou seja, para o direito igual a todas as religiões. É nossa história. E história do pentecostalismo no Brasil. Nasce em primeiro lugar com a igreja Congregação Cristã, mas tem um crescimento com a Assembleia de Deus. E onde eles atuaram? Nas periferias. Quando eu esqueço a minha história, eu perco o meu futuro. Então, você vê que hoje a igreja pentecostal foi a que mais abraçou essa loucura política em nome de Deus. Em nome de Deus, dizendo que seria a resposta de Deus para a imoralidade da nação, né? Vamos dizer assim. E quando eles fazem isso, eles mostram que eles não conhecem a sua própria história, ou conhecem e preferem optar pelo pirão é pouco, como é que é o ditado? Farinha pouca é meu pirão primeiro. Né? Então assim, é triste para mim, eu acho que para boa parcela dos protestantes olhar e ver isso acontecer. Muito triste mesmo, porque a gente está afundando nossa história. É claro, é óbvio que eu acho que isso tem uma influência do neopentecostalismo, surge na década de 60, 70 e traz para solo brasileiro a teologia da prosperidade que nasce em solo americano. Tem tudo a ver com o capitalismo. E aí começa, ao invés de desenvolvimento social, promessas de bênção através de grana. E as igrejas históricas na época, e aí eu tenho que falar de um grande vulto, que não vou usar a expressão vulto porque fala de passado, de um grande ícone da igreja no Brasil, que é o Caio Fábio. Na época ele era presidente, né, do Conselho de Pastores, vamos dizer assim, no país, e junto com a igreja histórica fez frente ao avanço, ao surgimento do neopentecostalismo. Mas a igreja Assembleia de Deus naquele momento não se posicionou. Por isso que o neopentecostalismo ganhou mais força dentro da igreja pentecostal do que das históricas, apesar de ter ganhado força também dentro das igrejas históricas. E como tudo é o capital, tudo é a grana, você perde senso de justiça. Perdeu no senso de justiça, você apoia esses malucos aí. Eu acho que é isso. Isso aí, gente, uma aula de história, uma aula de teologia aí para você hoje, né? Um pequeno resumo da história da igreja no Brasil. Então tá, nós podemos orar então, beleza? Vamos orar? Pedir para os irmãos orarem aqui, né? Pode orar aí, quem pode orar?
Senhor, muito obrigado por esse momento. Obrigado por essa comunhão. Obrigado por esse momento que conversamos sobre a Tua Palavra. Que Teu Espírito possa guiar a nossa mente, que essas palavras possam fazer frutos, possam frutificar, possam se transformar em ações diárias, ó Pai. Muito obrigado pelo Teu amor, Senhor. O amor do Senhor nos constrange, o Seu amor nos impulsiona a continuar a caminhada, a continuar amando uns aos outros, como o Senhor nos amou, Pai. Muito obrigado por essa casa, Senhor. Que foi uma porta que o Senhor abriu. Obrigado, Senhor. O Senhor é um Deus de milagres e tenho certeza que o Senhor continuará enviando a providência diária. O Senhor é um Deus de providência. O Senhor é um Deus que toca nos corações e mobiliza o seu povo, Pai. Essa é uma verdadeira marcha para Jesus. E eu te louvo, eu te agradeço por essa casa. Obrigado por esse alimento que o Senhor colocou na nossa mesa. Obrigado pela nossa vestimenta. Obrigado pelo nosso levantar nessa manhã, Pai. É assim que eu te oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Vocês vieram do quê? De carro?